Então, vamos lá, gente. O tema dessa aula de hoje é ventilação mecânica básica. Só para dar informações, para quem não me conhece, eu sou especialista em UTI, cardiologia, e eu fiz pós-graduação também em ventilação mecânica. E fiz doutorado, terminado o ano passado. Eu coloquei o tema ventilação mecânica básica porque eu não vou falar de assincronias. É muito importante começar essa aula com essa resolução do Conselho Federal de Enfermagem de 2020, porque antes dessa resolução, o enfermeiro ele não podia fazer ajuste nenhum no ventilador. Essa resolução, ela destaca que, como prática avançada de enfermagem, que o enfermeiro, ele pode desde montar, testar, instalar a ventilação mecânica invasiva e não invasiva, em todos os contextos, além do mais, fazer monitorização, checagem de alarmes, ajustar parâmetros do ventilador mecânico, tanto na estratégia invasiva quanto na invasiva. Há destaque também nessa resolução que o enfermeiro tem como função, na equipe de enfermagem, como privativo, a aspiração das vias aéreas, e é colocado também a troca de não só do circuito ventilatório, como também a troca de cadarço, como a ação do enfermeiro. Isso aqui, quando foi lançado, houve muitas críticas de outras profissões, mas para nós isso foi um ganho, porque antes o enfermeiro ele não podia atuar no ventilador. E sempre que você pensa em ventilação mecânica, quais são os cuidados de enfermagem na ventilação mecânica? Esses cuidados, eles iniciam na montagem do ventilador mecânico. Eu não vou colocar aqui o vídeo, mas ele está aí, vai ficar aqui embaixo no vídeo, está no YouTube, essa montagem do ventilador, mas é importante que, quando montado, ele deve ser montado com técnica asséptica. Falando em ventilação mecânica e ventilação espontânea, é importante destacar que a ventilação, a respiração espontânea, você tem uma pressão intraalveolar negativa, enquanto na ventilação mecânica, você tem uma pressão intraalveolar positiva. Isso traz várias consequências e repercussões hemodinâmicas. E quando se pensa em ventilação mecânica, se pensa em ciclos respiratórios. Então, você tem ciclos desde espontâneos até controlados. O ciclo espontâneo é aquele que ele é iniciado, ele é mantido e ele é controlado conforme a demanda do paciente. Já o ciclo controlado, ele é iniciado, ele é mantido e ele é finalizado exclusivamente pelo ventilador, segundo o critério de tempo. Então, depende da frequência respiratória programada. Pela frequência respiratória programada, o aparelho vai mandar os ciclos ventilatórios. E quando for assistido controlado, é quando o paciente tem drive. Ele tem a capacidade de iniciar a ventilação. Só que quem mantém e quem finaliza o ventilador, quem finaliza o processo de ventilação é o ventilador. Quando a gente fala que os ciclos são assistidos controlados, nós estamos querendo dizer que o disparo ele vai acontecer pelo esforço que o aparelho reconhece do paciente. E esse esforço, ele é detectado por meio de alteração de pressão ou de fluxo. E como que o ventilador mecânico funciona? É fundamental que eu saiba as fases do ciclo respiratório. Então, eu tenho 4 fases ou 4 etapas.
Nós temos a fase do disparo, que é uma fase que depende da frequência do aparelho ou depende da sensibilidade do aparelho. Como que você vai saber se o disparo é a tempo, é a pressão ou a fluxo? O disparo a tempo é quando se programa uma frequência respiratória e o paciente ele não tem nenhum esforço. Então, isso é muito comum, o disparo a tempo, em pacientes comatosos, com alteração de drive, em pacientes anestesiados ou em pacientes muito sedados. Então, quando eu vou olhar no ventilador, a mesma frequência programada é a mesma realizada. A gente fala que os ciclos são controlados e o disparo é a tempo. Quando o disparo ele é espontâneo, né? Então, ou seja, quando ele é a pressão a fluxo, é quando o paciente ele é capaz, por meio da alteração de sensibilidade do aparelho, ele é capaz de deflagrar alterações de pressão ou de fluxo. O aparelho ele consegue perceber a alteração da pressão ou do fluxo, e dessa forma é mandado ciclos, né? Um ciclo inspiratório para o paciente. Quem vai ter disparo a pressão a fluxo? O disparo à pressão a fluxo vai ser nos pacientes com ciclos assistidos e espontâneos. E como que você vai fazer isso, né? Então, você vai colocar na máquina a sensibilidade. Então, pela sensibilidade do aparelho, o paciente ele vai entrar e a máquina vai perceber que o paciente está tendo drive. E aí é iniciado, né, a INS pelo paciente. Depois que acontece o disparo, você vai ter a fase chamada fase inspiratória. É quando ocorre a entrega de fluxo de ar para os pulmões. Essa fase inspiratória, ela vai acontecer até que aconteça a chamada ciclagem. O que é ciclagem? A ciclagem é nada mais do que a mudança da fase ins para a fase expiratória. A ciclagem, ela pode ser a volume, ela pode ser a tempo, ou ela pode ser a fluxo. E como que você vai saber qual ciclagem o paciente está fazendo? Depende do modo ventilatório que você colocou. Deixa eu aceitar um pouco aqui. Como que você vai saber qual que é a ciclagem que está sendo realizada no aparelho? Você vai saber pelo modo ventilatório. Então, a gente tem ciclagem a volume, que é no modo VCV. A ciclagem pode ser a tempo, que é no modo PCV. A ciclagem a fluxo, quando é o modo PSV. Nós não temos atualmente mais a ciclagem a pressão. Isso era nos aparelhos antigos, como o Bird Mark 7. Então, o que é a ciclagem? A ciclagem é importante porque se você não tivesse nada que abrisse a válvula exalatória, o paciente ia ficar inspirando o tempo todo. Então, quando você tem um volume corrente programado, você chegou no volume corrente, você tem a ciclagem a volume, então você tem um corte, e aí o paciente vai exalar. Se está no modo pressão controlada, o corte vai ser no tempo ins que você colocou. E no modo pressão de suporte, é pela porcentagem de fluxo, que geralmente é 25%. Depois que o aparelho cicla, o paciente exala. Só que nem todo o ar que entra sai, porque nós temos aí um aprisionamento de ar no final da ex, que é o PIP. O PIP nada mais é do que manter, né, a manutenção da abertura para evitar colapso, né? Então, o PIP, ele mantém aberto os alvéolos e evita que haja colapso. Porque se nem todo o ar que entrasse saísse, você teria o colapso aí nessa fase exalatória. E não se deve ficar, né, sem PIP. Então, a gente não usa ZIP, que é o PIP zero. Então, o PIP, nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, ele começa de 3,
a 5, né? E vai aumentando a depender da necessidade do paciente. Aqui, para mostrar mais detalhadamente o que é sensibilidade, que nós temos dois tipos. A sensibilidade, ela pode ser a fluxo ou ela pode ser a pressão. Então, a sensibilidade a fluxo ou a pressão, ambas são importantes para o disparo, para ciclos assistidos e espontâneos. A sensibilidade a fluxo, ela tende a ser mais próxima do fisiológico e parece ser mais agradável para o paciente. Então, a sensibilidade a fluxo, você geralmente coloca 3 litros por minuto, mas pode se ajustar de 2 a 4 litros. Qual que é a desvantagem? Se você tiver um cuff pouco insuflado ou vazamento, isso vai trazer muita assincronia. Nos pacientes com fístula broncopleural, não é a melhor forma de sensibilidade. Porque o paciente com fístula broncopleural, ele tem escape de ar contínuo. E dessa forma, o aparelho ele não vai detectar e não vai identificar o esforço do paciente. Existe uma outra sensibilidade, que é a sensibilidade à pressão, que ela é em centímetros de água. Geralmente, é entre 2 a 4 centímetros de água. Então, lembra que o paciente, quando você coloca sensibilidade à pressão, ele vai negativar o valor colocado. Então, se você coloca a sensibilidade 2, ele vai, depois do PIP, ele vai fazer uma pressão negativa. Então, esse tipo de sensibilidade, ele parece oferecer mais esforço ao paciente do que a sensibilidade a fluxo. Mas a literatura, ela não diz que que o fluxo é melhor do que a pressão. Então, vai depender do paciente. Vale destacar que valores muito baixos pode acontecer autodisparo da máquina. Então, qualquer coisa, você encosta na máquina e ela autocicla. E se você coloca sensibilidade muito alta, o paciente vai fazer muito mais esforço. E isso pode levar à fadiga, tá? Então, isso também acontece na sensibilidade a fluxo. Então, lembra que sensibilidade tem a ver com disparo. Então, o disparo, ele vai depender, né, no gráfico, do tipo de disparo que você tem. Então, o disparo à pressão, observa aí no gráfico que ele está negativando o valor colocado. Já o disparo a fluxo, o paciente ele vai inspirar o valor colocado. Existem casos, né, que a sensibilidade ela está tão alta que o paciente não tem esforço, ele não consegue fazer um esforço para disparar a máquina. Então, são chamados esforços insuficientes. Isso pode levar à sincronia. E a ciclagem que eu falei para vocês? Então, a ciclagem, ela pode ser a volume a tempo ou a fluxo. A pressão é mais antiga, só no ventilador Bird Max 7. Nos ventiladores mais modernos, praticamente não é encontrado. Então, a ciclagem a volume, eu vou ter quando o paciente estiver no modo volume controlado. Então, a ciclagem ela vai ocorrer, ou seja, vai abrir a válvula exalatória na hora de chegar no volume pré-determinado. Já a ciclagem a tempo é no modo pressão controlada. Então, a ciclagem, ela vai acontecer... Deixa eu entrar aqui de novo. Então, a ciclagem a tempo é no modo pressão controlada. Então, quando que vai acontecer a ciclagem? A abertura da válvula exalatória, a depender do tempo que você programou, que é o tempo inspiratório pré-ajustado. Já a ciclagem a fluxo é no modo pressão de suporte. E como que vai acontecer a ciclagem? Ela vai ocorrer após a redução do fluxo, a depender da porcentagem que você ajustou. Então, geralmente, essa porcentagem, ela varia de 25 até mais para frente, tá? Quando eu vou falar do modo pressão de suporte, eu vou falar melhor dessa ciclagem. Então, isso aqui, para que é importante isso aqui? Isso aqui é teórico. A gente poder saber que quando eu estou com um paciente na ventilação mecânica, que existe o disparo,
que existe a INS e que o aparelho cicla. E ele cicla a depender dos modos ventilatórios, ok? Aqui é para mostrar a questão de curvas, né? As curvas, elas vão mudar a depender do tipo de modo. Então, no modo volume controlado, quando você olha uma curva de pressão, no paciente que você quer avaliar a pressão platô, então você faz uma pausa na inspiração e você consegue ver a pressão platô. Então, aqui nesse modo volume controlado, essa é a curva de pressão. Quando o paciente está no modo pressão suporte, ele tem ciclos espontâneos. Então, a curva de pressão, ela é diferente. Não é possível você avaliar a pressão platô. No paciente que está no modo pressão controlada, você consegue perceber que existe dois tipos de componentes nessa curva de pressão. Você terá como ver a resistência ao fluxo de ar e você consegue ver o componente elástico relacionado à distensão dos pulmões e parede torácica. Mais para frente vai ficar mais fácil. Mas quando eu estou no modo pressão controlada, existe a necessidade da pressão inspiratória vencer o componente resistivo e o componente elástico para que você tenha aí a entrada de ar nos pulmões. Então, esse aqui é um gráfico que avalia a pressão das vias aéreas e as diferencia. Eu tenho a pressão de pico e a pressão platô. Qual a diferença? A pressão de pico, você vai avaliar nos pacientes que você está ventilando a volume. Lembra que você não consegue garantir a pressão. Então, vai gerar uma pressão de pico, que não pode ultrapassar 40. E a pressão platô, você consegue avaliar quando você coloca o paciente no modo volume controlado e você faz uma pausa inspiratória. Aí você consegue avaliar a resistência elástica do sistema respiratório. O que a gente tem que saber disso? Que a pressão platô, ela não pode ser superior a 30. Ela tem que ser no máximo 30. Antigamente, a literatura falava que você podia ter uma pressão de platô de até 35. Atualmente, por causa dos pacientes com SARA, os pacientes com COVID, tem se destacado que a pressão platô, ela não pode ultrapassar 30. Então, vocês vão observar que quando vão mexer no ventilador mecânico, que vão mexer na pressão inspiratória, ou que vão mexer no volume e no fluxo, sempre se olha quais são as pressões que são geradas. Essas pressões de pico, ela não pode ultrapassar 40, e a de platô, ela não pode ultrapassar 30, porque tudo isso gera lesão pulmonar. E hoje nós ventilamos pacientes pensando em manter menos assincronia, e hoje nós queremos também menos lesões pulmonares. E por esse motivo, sempre que se vai alterar qualquer parâmetro, se pensa nessas variáveis. Uma outra coisa muito importante é a chamada curva de fluxo. Então, quando vocês olham no aparelho, vai aparecer uma curva de volume, que ela é triangular, aparece a curva de pressão que eu mostrei para vocês e aparece a curva de fluxo. A curva de fluxo, ela vai depender do tipo de modo que você está usando. A curva de fluxo, ela é, a depender do tipo de modo, se você está no modo, por exemplo, pressão controlada, o fluxo, ele é livre, ele é descendente. Quando você está no modo volume, você vai escolher
qual tipo de fluxo você vai usar. Então, você só pode escolher o tipo de fluxo quando a curva de fluxo, quando você está no modo volume controlado. No modo pressão de suporte e no modo pressão controlada, você não pode mexer na curva de fluxo, porque o fluxo naquelas modalidades, ele é livre. Agora, no modo volume controlado, as curvas de fluxo, elas podem ser quadrada, descendente quadrada, ascendente ou sinusoide. A sinusoide geralmente não tem nos aparelhos. Só em alguns aparelhos, é muito raro, tá? Porque a sinusoide, ela parece uma curva de ventilação espontânea. A curva de fluxo quadrada, quando é que a gente coloca ela? Quando a gente quer avaliar a pressão platô. Então, se eu quero avaliar qual a pressão platô que o paciente está fazendo, eu uso a curva de fluxo quadrada. Fora isso, para ventilar um paciente no modo volumétrico, a curva de fluxo, ela é descendente. E no modo PSV, ou no modo pressão controlada, eu não vou mexer, porque a curva de fluxo, ela é livre, ela é descendente. Então, aqui para mostrar, na pressão de suporte, então é diferente. A curva de fluxo já é descendente, você não mexe, tá? Aqui no modo volume controlado, eu estou mostrando que ela pode ser quadrada, e aqui no modo pressão controlada, ela é livre, ela é descendente também. E as curvas de volume, como é que ela é? Como é que a curva de volume ela é? A curva de volume, ela é triangular. Ok? Então, aqui, ó, a gente tem uma curva de volume triangular. O que é importante eu saber disso? É importante que se meu paciente, eu estou ventilando ele no modo volume controlado, que eu olhe a curva de volume. E eu tenho que prestar atenção que o tamanho da porção ascendente tem que ser igual à porção descendente. Se você tiver diferença entre essas curvas, é sinal que você tem um vazamento, ou o aparelho desconectou, ou você tem um aprisionamento aéreo. Por isso, tão importante você avaliar a curva. As curvas de ventilação mecânica, elas são até mais importantes que os números que estão lá no ventilador. E aí eu vou falar agora dos modos ventilatórios, para ver se fica mais tranquilo para vocês, para a gente poder relembrar, para quem já sabe, para poder relembrar. Então, nós temos os modos que podem ser controlados, assistidos controlados ou espontâneos. O modo espontâneo ou o modo assistido, o paciente tem um esforço inspiratório. Então, ele vai negativar o valor colocado. Isso no modo volume ou pressão, e também quando você tem um disparo à pressão. Se o disparo for a fluxo, não vai aparecer desse jeito no gráfico. Então, mostre aqui, ó, que aqui o paciente não faz nenhum esforço, o ciclo é controlado. Aqui ele não fez nenhum esforço, é controlado. Aqui ele fez. Então, aqui a gente fala que existe esforço. Então, são ciclos assistidos. O paciente está iniciando a INS. O resto, quem faz é o aparelho. E aí, os modos controlados que nós temos? Os modos controlados que nós temos são só dois, que é o modo volume controlado e o modo pressão controlada. O que se avalia nesse modo volume controlado? É importante que eu avalie o volume corrente, que ele tem que ser de 4 a 6 ml por quilo de peso ideal. Nós ventilamos o paciente não pelo peso que ele tem, sim pelo peso que ele deveria ter. Outra coisa também que é próprio do modo volume controlado é você colocar o fluxo no aparelho. E esse fluxo, ele varia de 40 a 60 ou até mais de 60. Quando é que vai aumentar ou vai diminuir? Depende da gasometria. Então, naquele paciente que eu estou com acidose respiratória, fluxos vai ser alto. Pacientes com alcalose respiratórias, fluxos baixos. Esse modo, ele tem uma vantagem, porque ele garante volume corrente, diferente do modo pressão controlada. Então, naqueles pacientes que você não sabe
que você quer, que você não tenha garantido o volume corrente, ou é um paciente com acidose respiratória grave, com pH alterado, e você quer que o controle maior, né, para você lavar o CO2, usa-se o modo volume controlado. Mas, se o profissional não quiser, não precisa usar. Mas essas aqui são vantagens. Uma outra coisa desse modo volume controlado, que já faz parte de todos os modos, que é você controlar a frequência respiratória, que geralmente é de 12 a 16, e vai aumentar ou diminuir a depender da gasometria. O PIP vai depender da relação PO2-FO2. A FO2 vai depender da saturação. Então, eu tenho uma saturação maior que 92%, até 96%. Então, é assim que a gente controla, pode-se reduzir ou aumentar o FO2. Tempo inspiratório. O modo volume controlado não é para você mexer no tempo, não tem nem como você mexer no Bennett. Mas no Dixtal, você tem que mexer no tempo, porque não tem fluxo no aparelho Dixtal. Isso é diferente do que é o próprio modo teórico, né? Porque o modo, quando ele é volume controlado, você mexe no volume corrente e no fluxo. Ah, mas eu tenho só o tempo no meu aparelho, como é que eu faço? É só você lembrar que o tempo é inverso ao fluxo. Tá? Então, eles são inversamente proporcionais. Uma outra coisa também importante lembrar que quando eu ligo o ventilador mecânico, já abre os botões que eu posso mexer. Então, isso, hoje em dia, facilita muito, isso é uma segurança, porque antigamente não era bem assim. Você tinha que construir um modo mexendo no ventilador mecânico. Em questão de volume corrente, né, o que eu tenho que fazer? Lembre-se que, para nós, o importante é você olhar a altura, saber o gênero do paciente, e aí você vai ter o peso ideal. Esse peso ideal você vai multiplicar por 6 ou por 4, e você vai ter o volume corrente. E esse volume corrente vai ser ideal por peso predito. Então, é isso que existe uma fórmula que é usada para calcular o peso ideal em homens e mulheres. Lá na UTI cirúrgica, a gente faz uma identificação do peso ideal para homens e para mulheres e coloca no ventilador. Aquilo ali é muito importante, porque para quem está avaliando o paciente consegue ver se aqueles parâmetros estão muito maiores do que deveriam estar ou se estão muito menores. Porque se você tiver parâmetros de volume corrente muito elevados, você vai ter volutrauma. Ou muito baixos, você vai ter a telectrauma. E isso está na literatura, tá? A literatura deixa bem claro que para prevenir, né, e para manejar pacientes com SARA, com lesões pulmonares, é importante que eu use rotineiramente volumes correntes baixos. Em questão de medida de altura, o que a literatura tem falado, né? Que é para evitar estimar a altura do corpo pelos olhos. A altura ela deve ser medida e ela deve ser usada como procedimento padrão. Essa prática, ela aumenta a segurança do paciente. E existem várias técnicas de verificação de estatura, até muito mais usadas pelas nutricionistas. E, assim, geralmente nós pegamos a estatura que elas fizeram lá, que elas mediram, mas qualquer coisa pode-se medir e usar essas fórmulas. Existe também uma forma bem tranquila, que é você pegar o dedo médio até o apêndice tifoide, medir e multiplicar por 2. Então, isso aí é a estatura do paciente. Então, esses parâmetros, eles são importantes para ventilação mecânica protetora. Esse aqui é um outro guidelines, publicado em 2019, que fala também, mais uma vez, da importância de você manter o volume corrente em torno de 6 ml por quilo de peso predito, peso ideal, naqueles pacientes até com SARA leve também. Isso aqui é um quadro que está até no Instagram, de um dos professores que estuda muito ventilação mecânica,
E esse quadrinho, ele facilita também para os cálculos, né? Ou também você pode usar aplicativos, né, no celular. Aqui é só para poder mostrar um cálculo de peso ideal de uma paciente do sexo feminino, com 1,66 m de altura. Então, essa é a fórmula. E aí você multiplica por 6 e você vai ter aí o volume predito, né? Você vai ter o volume por quilo de peso predito, que é o ideal para a ventilação. Não se usa aumentar volumes correntes para tratar acidose respiratória. Só naqueles casos de acidose muito grave, às vezes se trabalha com um volume minuto mais alto. Então, ou seja, aumentando a frequência respiratória. E como que eu vou controlar o volume corrente nos modos ventilatórios? Depende do modo. Se você tiver no modo volume controlado, o volume corrente vai ficar todo aquele durante toda a ventilação, daquele que você colocou. Se for no modo pressão controlada, você trabalha com a pressão inspiratória. E o volume corrente, ele vai ser a consequência da mecânica pulmonar do paciente em resposta à pressão que você ajustou. E o modo pressão de suporte, do mesmo jeito. Você mexe na pressão de suporte, e a pressão de suporte é que vai gerar o volume corrente. Uma outra coisa fundamental na ventilação mecânica são os alarmes ventilatórios. Atualmente, muitos alarmes, eles já ficam pré-ajustados nos aparelhos. Então, quando você coloca aquele peso no início, de quando vai fazer o teste do ventilador, ou quando você coloca o volume corrente ideal, geralmente o próprio aparelho, ele já faz os ajustes. A não ser o alarme de pressão de pico, tá? O alarme de pressão de pico, ele deve ser usado e você não pode ultrapassar 40. Exceto nos casos de paciente com broncoespasmo, que você está tendo aí pressões elevadas. Fora isso, a gente vai manter esse alarme em até 40. Geralmente, esse alarme, ele só aparece nos modos no modo volume controlado. Porque no modo pressão controlada, não ultrapassa a pressão que você colocou. Outro alarme muito importante é o alarme de volume minuto. O volume minuto nada mais é do que o volume corrente versus a frequência respiratória. Então, você tem que ajustar o volume minuto mínimo em torno de 4 e o máximo 15 litros. Acima disso, pode trazer complicações. Porque se você coloca abaixo de 4, você vai ter muita hipoventilação. Você pode ter retenção de CO2, atelectasia. E quando for acima de 15, você pode ter aí o chamado alto PIP. É quando você tem um aprisionamento aéreo. Em questão de PIP, geralmente, alguns ventiladores não permitem esse ajuste. Geralmente, esse alarme, ele é autoprogramável na própria máquina. Então, essa pressão de pico, eu estou falando para vocês, pressão de pico, essa pressão de pico é essa que aparece no gráfico, que ela é muito comum quando você usa o modo volume controlado. Então, você coloca o volume corrente e ele vai gerar uma pressão inspiratória. E ela não pode ultrapassar 40, porque aumenta o risco de barotrauma. A pressão de platô, você consegue ver quando você faz uma pausa inspiratória no modo volume controlado. Não pode ultrapassar 30. Essas elevações de pressões, elas são capazes de gerar várias lesões, inclusive pneumotórax. Foi muito comum, né, no início da pandemia, muitos pacientes fazerem pneumotórax. Isso pode ser relacionado, muitas vezes, com altas pressões. E o modo pressão controlada, que é o mais usado. Todo mundo mais usa esse. E usa por quê? Esse modo, ele tem uma vantagem. Ele é mais seguro em questão de risco ou de alarme de pressão de pico. Porque quando você põe no modo pressão controlada,
Você coloca uma pressão inspiratória. Essa pressão inspiratória, ela não vai ultrapassar. E essa pressão, ela vai gerar um volume corrente. Então, você vai mexer na pressão a depender do volume corrente que você quer. Então, a pressão inspiratória, aqui está 8, está gerando volume corrente de 411. Nesse paciente aqui, pode ser que ele precise de muito menos volume corrente, porque o peso ideal dele é baixo. Então, nesse caso, se mexe, se reduz a pressão inspiratória. Outra coisa também que se mexe nesse modo é o tempo inspiratório. O tempo ins, ele é de 0,8 a 1,2 segundos. Então, você deve colocar esse valor depender da gasometria. E uma coisa importante é mexer no tempo ins, sempre pensando na relação ins e ex, que deve ser 1:2 ou 1:3. Outras coisas que são parâmetros de outros modos. FO2, que depende da saturação. Frequência, depende também da gasometria. Sensibilidade, você vai escolher a pressão ou a fluxo. Pressão controlada, que é a pressão ins. Tempo inspiratório, que é de 0,8 a 1,2. E o PIP vai depender também da relação PO2-FO2. E aí se fala muito, gente, num termo chamado delta de pressão ou driving pressure. Quando se ventila o paciente no modo volume ou no modo pressão, sempre se preocupa com esse delta de pressão. Esse delta de pressão, ele não pode ultrapassar 15. Porque quando foi maior que 15, a literatura mostrou que aumentou a mortalidade. Então, existe um impacto na redução da mortalidade em pacientes com SARA, quando você usa um menor delta de pressão, que nada mais é do que a pressão platô menos o PIP. Então, delta de pressão é você saber qual é a pressão platô menos o PIP, quanto que está dando isso. Então, isso é driving pressure. No modo volumétrico, você pega a pressão platô menos o PIP, então você faz uma pausa e faz as contas, não pode ultrapassar 15, ou quando o paciente está no modo pressão controlada, você pega a pressão das vias aéreas menos o PIP. E essa diferença não pode ser maior que 15. Porque se ela for maior que 15, ela aumenta o risco de lesão pulmonar. Então, o tempo todo, quem trabalha com ventilação, coloca aqueles valores de pressão inspiratória ou de volume corrente, coloca aqueles valores pensando também na driving pressure. E em questão do PIP, como é que eu vou saber quanto de PIP eu vou usar? Existem tabelas para o uso de PIP. Então, muitas pessoas usam o PIP assim, eu acho que eu quero 8, eu acho que eu quero 9, eu acho que eu quero 10. E também existem as tabelas que já foram estudadas, a depender do tipo de SARA que o paciente tem, você vai colocar uma tabela, um FO2 e uma PIP. Então, por exemplo, aqui, um paciente que está usando uma FO2 50%, um PIP de 10. Ele está usando FO2 de 90%, o PIP de 14, tá? Ou você também tem outras tabelas que são para pacientes com SARA moderado ou grave, que são as chamadas tabelas de PIP versus FO2, só que aqui você trabalha com PIP alta, aqui você trabalha com PIP baixa, tabela de low PIP e aqui de high PIP, que é para pacientes que estão com SARA grave. O que é um paciente com SARA grave? Que aquela relação PO2-FO2, ela é menor do que 200, tá? É um paciente com SARA grave. Então, você vai ver aí um paciente com uma FO2 de 30% e um PIP de 8, ok? Como eu falei para vocês, o tempo inspiratório, né? Então, quando é que se mexe no tempo inspiratório? Depende também da idade.
Então, nós temos aqui de recém-nascidos, que é bem diferente, de lactentes, que é bem diferente, pré-escolares, escolares, adolescentes. Adulto, a gente usa aqui de 0,8 a 1,2 segundos, mas vocês vão ver pacientes com tempo inspiratório de 0,6, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa quer gerar a relação INS-IES 1:2. A frequência respiratória está muito alta, então tem que reduzir o tempo INS. Só que tomar muito cuidado, né, com o tempo INS, porque aumenta o risco de alto PIP. Né? Então, o paciente pode ter um aprisionamento aéreo. A pressão inspiratória, quanto que eu vou usar? Aquela que gere o volume corrente ideal. A frequência, quanto que eu vou usar? Depende da gasometria. E lembra sempre da relação INS-IES 1:2, 1:3. Tempo INS, como eu falei, e FO2 depende da saturação. Hoje em dia, nós temos discutido muito a FO2, e a FO2 hoje, eu quero aquela que mantenha a saturação maior ou igual a 92%, com uma PO2 maior que 60%. Se eu coloco altas concentrações de FO2, para quem não precisa, isso causa várias consequências pulmonares. E, assim, tem alteração cardíaca, cerebral, tudo causado pela FO2. Então, o que a gente faz? A gente olha a saturação do paciente, a depender, a gente vai reduzir ou vai aumentar a FO2. Aqui eu trouxe uma tabela sobre ventilação mecânica em crianças, mas eu trouxe aqui de adultos, só para poder destacar para vocês, tá? Mas isso aqui, geralmente nós usamos a frequência mais alta do que essa aqui. Isso aqui o paciente vai dar uma acidose respiratória. Existe um outro modo também, que quem é mais velho conhece, que é o modo SINV. O modo SINV é a ventilação mandatória intermitente sincronizada. Esse modo, ele foi proscrito pelas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica 2013 para adultos. Qual o motivo? O paciente, ele pode ter ciclos controlados, assistidos e espontâneos. Então, quem usa o modo SINV teve o maior tempo de desmame. Por isso que ele não é mais indicado em adultos, porque ele garante a capacidade, né? O paciente ele pode fazer ciclos espontâneos, assistidos ou controlados, né? Então, assim, ele acaba acostumando. E o último modo aqui a destacar é o modo pressão de suporte, ou ventilação com pressão de suporte. Aqui eu trouxe só um gráficozinho para ver como que é diferente o ritmo da respiração no paciente no modo pressão de suporte. Então, ele não vai ser uma coisa cíclica, vai depender da demanda espontânea do paciente. O modo pressão de suporte, você vai sempre colocar uma pressão de suporte no aparelho. Essa pressão de suporte, ela vai gerar um volume corrente. Aqueles pacientes que têm pressão de suporte menor que 7, a gente diz que ele tem condição de extubação. Muitos pacientes não saem da ventilação por nível de consciência, mas muitas vezes eles estão com pressão de suporte baixas. Pressão de suporte baixa, mantendo volumes correntes altos, porque eles têm uma boa demanda. Outra coisa que você mexe nesse módulo é o FO2, que você vai colocar dependendo da saturação, e o PIP, que vai depender também do seu paciente, da relação PO2 e FO2. Então, o modo pressão de suporte, aqui está 15, o modo pressão de suporte. Esse modo, essa pressão de suporte, ela é alta, mas muitos pacientes precisam de uma pressão de suporte mais alta para ter um volume corrente e uma frequência respiratória menor que 35. Outra coisa importante também nesse modo é que está escrito aí rise time. Rise time, gente, é uma coisa a mais que você tem no ventilador, que você aumenta a entrega de fluxo para o paciente. Então, alguns pacientes você mexe no rise time, que é o tempo de subida. Esse rise time, ele é um ajuste fino, que pode ser feito no modo pressão de suporte ou no modo pressão controlada.
Uma outra coisa que está escrito aí é fim do ciclo, 25%. Você pode ter várias porcentagens de pressão de suporte. Você pode ter desde uma porcentagem de 25%, com uma porcentagem, por exemplo, de 40%. Ou 50% ou 60%, depende do que você coloca, você vai aumentar o tempo inspiratório ou reduzir o tempo inspiratório do paciente. Então, essa porcentagem, ela é próprio do módulo, é 25%. Ou seja, na hora que chegar, faltando 25%, a válvula exalatória vai abrir e o paciente vai exalar. Porque o modo, a ciclagem é a fluxo. Porque senão, gente, o paciente vai ficar o tempo todo recebendo ar. Precisa de ter um fim. E o fim é essa porcentagem. E aí você pode colocar essa porcentagem mais alta ou mais baixa, a depender do paciente. O PIP, nesse caso aqui, está 5%. A FO2 aqui está 21%, que é comum você ter pacientes que não precisam de oxigênio. Então, a FO2, 21% é só do ambiente. A sensibilidade, ela pode ser a fluxo ou a pressão. A sensibilidade a fluxo, lembra que para o paciente é mais tranquilo. E a sensibilidade à pressão, ele tem que fazer um esforço maior. Os alarmes, para esse modo, é o alarme de backup, porque se o paciente não respirar, a máquina manda os ciclos, e você coloca um tempo de apneia até no máximo 40 segundos. 40 é muito, hein? Mas até 40 segundos pode se colocar de alarme de apneia. Mas geralmente a gente coloca 15, 20 segundos. Naqueles pacientes que não entrarem nesse tempo, a máquina mandará ciclos controlados. Então, aqui para poder mostrar que o modo PSV, a ciclagem é a fluxo. O gráfico de pressão vai depender do nível de pressão que você colocou. Se você colocou 10, vai aparecer lá de 10. E o volume que está sendo gerado vai aparecer também. Esse gráfico aqui está ruim para ver, né, para quem está aí no celular. É só para poder destacar os modos ventilatórios, fazer um resumo, né, de todos eles. Então, você tem aí ciclos assistidos controlados, você tem o modo a pressão ou a volume. E, assim, é importante lembrar que o modo a pressão ou a volume, ambos têm disparo a tempo, pressão a fluxo. O modo a pressão é ciclado a tempo, o modo volume controlado é ciclado a volume. O modo SINV, que a gente quase não usa, o modo pressão de suporte, ele é limitado à pressão, ele é ciclado a fluxo, e o disparo pode ser a pressão ou a fluxo, não pode ser a tempo, porque não é ciclos controlados. Então, todo modo ventilatório, ele tem essas 4 etapas que eu falei para vocês: o disparo, a INS, a ciclagem e a ES. E frequência respiratória, FO2 e PIP faz parte aí de todos os modos ventilatórios. No modo volume controlado, eu vou ter aí volume corrente e fluxo. No modo pressão controlada, eu vou ter pressão inspiratória e tempo inspiratório. E no modo pressão de suporte, eu vou ter aí pressão de suporte. Não era para fazer exercício com vocês, não. Acho que é só isso e eu vou abrir para perguntas.